Oi pessoal, eu sou o Carlos Xavier e estou aqui com vocês hoje para a gente estudar uma metodologia para o planejamento estratégico. Para falar sobre uma metodologia de planejamento estratégico, a gente tem que entender, em primeiro lugar, que não existe uma única metodologia para o planejamento estratégico. Existem várias metodologias distintas. Cada autor, em cada um de seus livros, fala em uma determinada metodologia. Pior que isso, é que alguns autores chegam a mencionar diferentes metodologias para o planejamento estratégico. Como é que você resolve isso para efeitos de prova? Você tem que entender de forma geral o que é o planejamento estratégico. Você tem que saber que existem várias metodologias, porque várias questões de prova simplesmente cobram que você saiba que existem várias metodologias para o planejamento estratégico e, além disso, é bom conhecer alguma metodologia específica para poder resolver alguma prova discursiva se acontecer de pedir etapas para o planejamento estratégico. Para escolher que metodologia apresentar para vocês, eu peguei aquela que é mais cobrada historicamente em provas das mais diversas bancas, que é a metodologia abordada pelo Djalma de Oliveira Pinho Rebouças no seu livro Planejamento Estratégico. A gente, baseado nessa ideia, vai estudar como é feito o planejamento estratégico, tá bom? Vamos para o quadro. Como eu falei para vocês, existem diferentes metodologias para a realização do planejamento estratégico, dependendo do autor consultado. Uma metodologia interessante, muito utilizada em concursos, é a metodologia abordada por Djalma de Oliveira Pinho Rebouças, que divide em 4 fases o planejamento estratégico. A fase 1, a fase 2, a fase 3 e a fase 4. Cada uma dessas fases tem um grande norte e detalhes específicos. A fase 1, segundo Djalma de Oliveira, é o estabelecimento do diagnóstico estratégico. A fase 2 é a missão da empresa. A fase 3 são os instrumentos prescritivos e quantitativos. E a fase 4, o controle e avaliação. Por que eu gosto de abordar essa metodologia? Primeiro, porque é uma metodologia que é bastante abordada por provas. Segundo, porque é uma metodologia que faz a gente pensar. Por quê? Porque na fase 2 ela coloca a missão da organização. Existem outras metodologias que colocam a missão antes de tudo. Tem que ter isso em mente. Se a questão de prova colocar a missão antes de tudo, você pode aceitar sim. Se a missão estiver em segundo lugar depois do diagnóstico, da compreensão da situação atual, você também aceita. Sabe por quê? Porque quando você vai criar um novo negócio, você pode primeiro estabelecer qual a missão, qual o sentido, qual o grande norte da realização dos trabalhos da organização, que é a missão, né? A missão representa, eu lembro para vocês, o para que servimos na sociedade. Ela responde essa pergunta: para que a gente serve na sociedade? Essa é a missão. Se você está criando um negócio, a primeira coisa que você vai fazer pode ser o estabelecimento da missão. É isso que dizem alguns autores. O Djalma de Oliveira, ele não está focado nessa visão. Ele está focado na ideia de que a primeira coisa a fazer numa empresa, numa organização que já existe, é um diagnóstico estratégico. É a compreensão daquilo que já está sendo vivenciado dentro da organização, no seu dia a dia. Às vezes a organização não tem um planejamento estratégico formal estabelecido, mas algumas diretrizes já estão postas, a visão de futuro já está posta, é preciso apenas compreender que visão é essa. Às vezes é preciso apenas diagnosticar essa realidade. E é essa a base da ideia do Djalma de Oliveira, tá bom? Então, se a sua prova disser em etapas do planejamento estratégico, que a missão vem primeiro, antes da visão, você pode aceitar também, não apenas a ideia de que a visão dentro do diagnóstico vem primeiro, mas também de que a missão pode vir primeiro. Depende do autor consultado, você tem que ter a cabeça flexível para isso. Além disso, essa metodologia traz uma ideia diferente de algumas outras. Ela coloca o controle e a avaliação da execução das coisas dentro da organização como parte do processo de planejamento estratégico, o que é um tanto problemático. Sabe por quê? Porque controle é outra função do processo administrativo. O controle, ele não é parte do planejamento lá dentro do processo administrativo. Tá confuso? Tá confusa? Deixa eu ver aqui no quadro que eu vou te explicar melhor. Vamos lá. Planejamento, organização, direção e controle. São as 4 funções do processo administrativo.
Primeiro se planeja, depois se organiza, depois dirige, depois controla. E o controle gera novos insumos para o processo de planejamento. O que é que acontece? Planejar é decidir sobre o futuro desejado e os caminhos para se chegar lá. Organizar é estruturar os recursos dentro da organização. Dirigir é conduzir o trabalho do dia a dia para fazer com que o planejamento seja atingido. E controlar é verificar se tudo aquilo que foi planejado foi ou não atingido para iniciar um novo processo de planejamento. Note que na metodologia de planejamento estratégico de Djalma de Oliveira, o controle junto com a avaliação, né? Uma avaliação é uma interpretação sobre aquilo que foi feito, que faz parte do controle naturalmente, é colocado como parte do planejamento no nível estratégico. O que pode ser considerado por muitos autores um erro. Como é que você resolve isso na hora da prova? Você tem que ter em mente que existe um autor que fala isso. Eu já vi diferentes questões de prova de diferentes bancas que simplesmente coloca o controle e a avaliação do planejamento estratégico como parte do próprio planejamento. E você tem que aceitar. Por quê? Porque tem autor que fala isso, tá bom? Nesses assuntos de administração, em que um autor fala uma coisa e um autor fala outra, em geral você tem que aceitar todas as possibilidades como corretas. É assim que a gente tem que fazer prova sobre assuntos controversos como esse, tá certo? Voltando para o quadro, a gente segue em frente para detalhar cada uma dessas fases do planejamento estratégico segundo o Djalma de Oliveira. Vamos para o quadro. Na fase 1, diagnóstico estratégico, temos uma compreensão sobre qual a realidade atual da organização. Nesse ponto, se busca entender a visão, os valores, a análise interna, a análise externa e a análise dos concorrentes da organização. Aí você me diz, mas Carlos, como assim? Visão, valores, análise interna, análise externa, concorrentes, como é que isso está dentro de um diagnóstico? Repito, no Djalma de Oliveira, a compreensão é de que a primeira coisa a se fazer é entender como a organização está hoje. E hoje, a organização já tem uma visão de futuro, mesmo que não tenha estabelecido essa visão formalmente. Sabe por quê? Porque os proprietários da organização, os diretores da organização, o presidente da organização, os funcionários da organização, eles já olham para o futuro e têm uma visão. Olha, a organização daqui a 1 ano, 2, 10... vai ser desse jeito. Às vezes a visão vai ser exatamente do jeito que é hoje. Às vezes a visão vamos crescer bastante, seremos uma organização bem maior. Às vezes, enfim, a visão, ela aponta para onde a organização vai no futuro através da ideia de como eu me vejo no futuro. E isso não precisa ser formalizado para que exista. Portanto, o Djalma de Oliveira considera que isso é parte do diagnóstico. É apenas uma compreensão sobre aquilo que já está sendo vivido dentro da organização. Mais que isso, entender os valores da organização como parte dessa cultura que a organização está vivendo. O diagnóstico também vai entender como a organização está vivendo o seu dia a dia, quais os valores enraizados na cultura organizacional para poder trazer esses valores para o planejamento estratégico e definir se é necessário ou não fazer mudanças nesses valores. Além disso, ele busca fazer uma análise interna e externa. Uma análise interna da organização para entender suas forças e fraquezas, mas também uma análise externa dos concorrentes para entender as ameaças e oportunidades de mercado que a organização pode enfrentar e sair melhor ou pior, a depender de cada cenário enfrentado. Essa é a primeira fase do planejamento estratégico, segundo o Djalma de Oliveira. A segunda fase, vamos para o quadro, é o estabelecimento da missão da organização. Nesse caso, o estabelecimento da missão, dos propósitos atuais, dos propósitos potenciais, da estruturação e debate de cenários, o estabelecimento de uma postura estratégica, o estabelecimento de macroestratégias e macropolíticas. Olha que interessante. Até o debate sobre cenários se dá na parte de missão em função daquilo que foi estabelecido no diagnóstico. Primeiro você identifica internamente e externamente o que há e depois você estabelece cenários para o futuro, estabelecendo estratégias amplas, macroestratégias, e políticas amplas sobre como chegar lá.
Na terceira fase, temos o estabelecimento de instrumentos prescritivos e quantitativos. Em outras palavras, vamos quantificar como é que a gente vai chegar lá e onde é que a gente vai chegar. Aqui se estabelecem objetivos, metas, desafios, estratégias, políticas, programas e planos de ação. Em geral, o que é que são objetivos? São definições específicas sobre algo que vai ser alcançado em determinado momento. As metas são desdobramentos dos objetivos para se consiga visualizar o caminho até chegar no objetivo estratégico, lá no final das contas. Desafios, que são metas desafiadoras, difíceis, que realmente precisem do envolvimento das pessoas da organização para fazer com que possam ser alcançadas. As estratégias são os caminhos escolhidos pela organização para se chegar lá de forma diferenciada. As políticas são as decisões tomadas antecipadamente de forma geral, para guiar o comportamento da organização. Os programas, projetos e etc. E os planos de ação para se chegar lá, tá bom? E por fim, a quarta fase do planejamento estratégico, segundo Djalma de Oliveira. Lembrando para vocês que alguns autores simplesmente vão dizer que isso não faz parte do planejamento estratégico, isso é posterior, isso é outra etapa do processo administrativo, não sendo parte do planejamento, mas o Djalma de Oliveira fala que é parte do planejamento, eu trago para vocês aqui, para que vocês conheçam dessa forma também. Vamos lá, para o quadro. Fase 4, controle e avaliação. Estabelecimento de padrões de medida e avaliação, ou seja, você estabelece indicadores. Medida e desempenho apresentados, comparação do realizado versus o planejado, avaliação dos profissionais envolvidos, tomada de ações corretivas, feedback de informações para futuros processos de planejamento. Em outras palavras, tudo aquilo que a gente entende como processo gerencial de controle. Há várias outras formas possíveis de fazer planejamento estratégico, como eu falei para vocês, e é impossível abordá-las e aprendê-las por completo. Por isso, mantenha a mente aberta para outras possibilidades, como, por exemplo, determinação dos objetivos ser o começo, a primeira fase, uma análise ambiental externa depois, análise organizacional interna depois, formulação de alternativas estratégicas, escolhas de estratégias, elaboração do planejamento e sua implantação mediante planos táticos e operacionais, enfim, essa é uma possibilidade. Outra, estabelecimento da missão primeiro, visão depois, objetivos, desdobramentos e plano para implementação. Veja que inclusive nessas duas visões, o controle não entrou como parte do processo estratégico, ele viria depois. Mas essas são apenas algumas visões específicas de outros autores para o planejamento estratégico, assim como o Djalma de Oliveira. Tá bom? Como você entendeu, o planejamento estratégico em termos metodológicos é, sobretudo, a busca de um roteiro para que a organização siga de acordo com aquilo que é importante para ela, com a realidade dela, a necessidade que ela precisa ver atendida dentro do processo de planejamento estratégico. Isso é muito flexível, isso depende de cada autor consultado e vai depender, no caso prático de cada organização, de cada necessidade organizacional. Portanto, na hora da prova, considere tudo isso que eu estou lhe dizendo. Eu não estou lhe dizendo isso à toa, porque você está falando de prática, Carlos? Porque às vezes, na hora da prova, uma questão sobre planejamento estratégico vai dizer que em cada caso deve ser adaptado o planejamento estratégico para a realidade organizacional, conforme a organização necessite. E aí você vai dizer que sim, tá bom? Porque isso é cobrado em prova. É isso aí. Com isso eu encerro esse assunto de metodologia de planejamento estratégico. Recomendo que você siga estudando, vai para o PDF, veja questões sobre esse assunto, siga à frente para poder ter sucesso na sua prova. Um abraço então. Tchau, tchau.